Hoje eu quero falar com você sobre expansão de consciência e nesse vídeo eu trago algumas respostas para perguntas que foram deixadas aqui nos comentários de um vídeo aqui do meu canal e fala sobre a crise, fala sobre todo esse caos que a gente percebe no mundo e diante de todo esse caos, como que a gente pode continuar a nossa jornada de expansão de consciência? E afinal, o que é expansão de consciência? Enfim, foram várias perguntas deixadas no comentário e eu já vou compartilhar com você o comentário para dar andamento aqui nesse vídeo. Então vamos lá. O comentário diz o seguinte: por favor, me fale didaticamente o que é a expansão de consciência nessa dissonância em que vivemos. A expansão seria aceitar tudo o que está acontecendo? Seria ficar calado, amando todos que nos massacram? O que é o amor incondicional? Se tenho sintomas devido à ressonância Schumann, significa que não estou evoluindo? Como ficaria pessoas que não têm a mínima consciência de tudo isso, mas são pessoas muito boas? Por exemplo, pessoas que estão nas igrejas. Por favor, façam uma live sobre isso. Eu não vou fazer uma live sobre isso nesse momento, mas eu achei que um vídeo, ela pediu que fosse de forma didática, então eu acredito que nesse vídeo, da forma como eu vou trazer a resposta para todas essas perguntas aqui que foram feitas, vai ajudar não somente ela que fez a pergunta, mas também todas aquelas pessoas que têm as mesmas dúvidas que ela tem. Então, gratidão, Annelice Ferreira, pelo seu comentário. Foi um comentário super importante e com perguntas muito profundas e muito importantes também para esse nosso momento do planeta, esse momento que toda a humanidade está passando. Então, vamos lá, vamos direto às respostas. A primeira pergunta que ela deixou aqui é: o que é a expansão de consciência nessa dissonância em que vivemos? A expansão de consciência não significa aceitar tudo passivamente ou ficar calado diante do que nos desafia. Expandir a consciência é enxergar além da superfície, compreendendo a realidade de forma mais ampla e agir com sabedoria. Então, por que a gente deve olhar para a expansão de consciência de forma mais ampla? Porque a gente precisa se conectar com a ideia de que nós somos um espírito vivendo uma experiência humana. Então, a expansão de consciência, ela vai nos levar para esse entendimento. Expandir a consciência é buscar algo mais profundo dessa existência. Nós não estamos aqui nesse planeta vivendo como seres humanos por acaso. Existe um propósito por trás de tudo isso. E é através da expansão de consciência que a gente consegue chegar nessas respostas. E essas respostas são muito pessoais. Por quê? Porque existem diversas percepções sobre a verdade, sobre a nossa existência, como espíritos. Então, diante da percepção de cada um, expandindo a sua consciência, essa pessoa vai chegar na sua verdade sobre a tua existência aqui no planeta como espíritos. Então, a gente fala que um dos propósitos da expansão de consciência é o voltar para casa. Esse voltar para casa é a unificação com a nossa essência divina, a unificação com a fonte criadora. Porque nessa queda de consciência, nós estamos dormindo, adormecidos. Por isso que também a expansão de consciência se chama o despertar da consciência. Então, é o despertar para esse entendimento da nossa espiritualidade, da nossa natureza espiritual, da nossa natureza divina. Então, o principal objetivo da expansão de consciência é esse entendimento sobre a nossa natureza real, que não é humana.
Nós não somos humanos, nós estamos humanos. Nós não somos o corpo, nós estamos utilizando de um corpo para nos expressar aqui nessa realidade terrestre, nessa realidade aonde a gente precisa do corpo para se locomover. Então, o corpo é o templo do espírito, é o veículo do espírito. O espírito nessa dimensão, sem esse corpo, não consegue se expressar na manifestação. Então, o espírito aqui está manifestado na matéria. Tudo isso faz parte do processo da expansão de consciência. Quanto mais eu expandir a minha consciência, mais eu vou ter as percepções sobre quem eu sou. E aí cada um vai chegar em um nível de percepção de acordo com o seu movimento dentro desse processo de expansão de consciência. Eu costumo dizer que nós não temos a verdade absoluta sobre quem somos. A gente sabe que somos o espírito, que somos a imagem e semelhança da fonte criadora, a gente sabe de tudo isso, mas a gente não consegue acessar a grandeza do que tudo isso significa. Porque muitos de nós fizemos vários caminhos para chegar até aqui na Terra. Porque o espírito, ele é eterno, o espírito, ele existe em diversas realidades, em diversos planos dimensionais. Então, cada ser chegou aqui por um caminho. Acredite você ou não, tem pessoas que vieram de planetas diferentes, tem pessoas que vieram de estrelas, tem pessoas que têm uma linhagem de existência diferente. Então, é a partir desse caminho que essa pessoa fez, esse espírito fez até chegar aqui na Terra, que ele vai expandindo a sua consciência e descobrindo a verdade do teu ser. No final, todo mundo vai para o mesmo lugar, que é a unificação com a fonte criadora. Mas dentro desse caminho de despertar, existem várias possibilidades, infinitas possibilidades de como você vai chegar neste caminho, nesta verdade. Compreendendo essa parte, quando a gente olha para o mundo e vê que ele está caótico, que está em crise, que tem muita coisa maluca acontecendo, a gente precisa fazer esta pergunta: quem é este que está dissonante, como ela colocou aqui no comentário, ou quem é este que está criando essa crise, esse caos? Quem é este? É o espírito, é o mesmo espírito que está fractalizado, vivenciando uma experiência diferente da nossa. Quando a gente olha para isso, a gente começa a ver o mundo de uma outra forma. E a expansão de consciência, acho que um dos primeiros passos da expansão de consciência é exatamente compreender isso. Que aquele que ele está dissonante daquilo que eu considero o normal ou daquilo que eu considero certo, ele também é o espírito em um processo evolutivo. Porque ele também fez uma queda de consciência, ele também está adormecido, então ele também vai, em um determinado momento, fazer o processo de despertar da consciência dele. Seguindo o próximo slide, não é sobre aceitar tudo cegamente, mas sobre discernir. Então, esse discernimento, ele está relacionado a gente olhar para essa realidade, entendendo que existem diversas forças agindo aqui, forças internas e forças externas. E essas forças, elas são movidas pela percepção da realidade. Então, uma pessoa que é muito religiosa, por exemplo, ela tem uma percepção da realidade diferente de uma pessoa que não tem religião nenhuma. Uma pessoa que ela está no mundo dos crimes, que está cometendo várias coisas que para a gente pode ser muito absurda, ela tem uma percepção de realidade diferente da nossa, que julga aquilo que ela faz como sendo algo muito ruim. Então, são muitas percepções que vão criando todo esse caos, toda essa crise, assim também como
as percepções vão criando coisas, imagens boas. E aqui não significa você ser uma pessoa passiva diante do sofrimento, diante daquilo que você olha como caos no mundo. Muito pelo contrário, é agir com propósito. Então, quando a gente entra nesse processo da expansão de consciência, um dos nossos objetivos é buscar soluções, é contribuir para um mundo melhor, é sair do papel de vítima. Porque se eu olho para o meu processo e falo, não, eu não posso aceitar que essas coisas aconteçam no mundo. Não é sobre aceitar e não fazer nada. É sobre olhar e se perguntar, tá, se eu expandir a minha consciência, se eu me tornar uma pessoa melhor, de que forma eu vou contribuir para que essa crise diminua, para que esse caos diminua? Eu paro de me olhar como vítima do mundo caótico, do mundo que não está ressoando com aquilo que eu imagino que seria o certo, e eu passo a pensar sobre como eu posso melhorar. No meu caso, por exemplo, desde que eu comecei a fazer todo esse processo de estudar, de expandir a minha consciência, e isso foi lá em 2015, que foram os primeiros passos que eu comecei a dar para fazer uma transformação na minha vida. Em 2019, eu decidi que eu queria começar a compartilhar o meu conhecimento, que eu queria ajudar pessoas. E desde então, é isso que eu faço. E eu fazendo isso me ajuda, porque para mim estar aqui falando alguma coisa para você, eu tive que estudar primeiro, eu tive que ler, eu tive que me dedicar. Então isso me ajudou, isso me trouxe mais evolução, isso me trouxe mais entendimento. Quando eu venho aqui e compartilho com você, eu adquiro mais conhecimento e ao mesmo tempo que eu estou expandindo a consciência, eu encontrei na minha comunicação, trazendo o meu conhecimento, uma forma de diminuir o caos no mundo, uma forma de diminuir o sentimento de crise das pessoas, trazendo o meu conhecimento, trazendo muitas vezes aqui a minha própria experiência. Então, a gente precisa se perguntar, você precisa se perguntar, como que eu posso fazer a minha expansão de consciência, ao mesmo tempo, ajudar também pessoas? E não precisa necessariamente vir para uma rede social fazer, né, botar a sua cara, fazer um vídeo, nada disso. Mas na sua rua, na sua casa, como que você pode trazer soluções ajudando outras pessoas? E essa pergunta, ela é individual, ela é pessoal. Cada um vai fazer a sua pergunta e cada um vai encontrar a sua resposta. Porque todos que estão aqui no planeta Terra estão aqui para contribuir. A Annelice, que enviou esse comentário, as perguntas que ela fez contribuíram, com certeza, porque trouxe a oportunidade de eu vir aqui e fazer uma reflexão em cima das perguntas dela. Um questionamento também que foi deixado no comentário é sobre o amor incondicional. Então, o que é esse amor incondicional? Não é sobre amar sem limites, inclusive aqueles que nos ferem. Não, é compreender sem carregar rancor, raiva, sem querer vingança, sem querer justiça. Amar incondicionalmente não significa permitir abusos, mas sim não se prender aos sentimentos destrutivos que nos aprisionam. O que isso significa? Nessa jornada, vai acontecer situações que alguém vai nos ferir. Todos nós temos uma história, que seja lá na infância, em algum momento da vida você vai ser ferido por uma outra pessoa.
E como lidar diante dessa situação? Quando eu aceito que aquilo já aconteceu e eu escolho liberar, então eu vou liberar a culpa, eu vou liberar a raiva, todo o sentimento que eu tenho por aquele acontecimento, eu preciso liberar aquilo. E aí vem o processo da aceitação. Eu preciso aceitar que já aconteceu. Já aconteceu. Houve um abuso? Houve alguma coisa que me feriu? Já aconteceu. Eu preciso buscar uma solução. E qual que é a solução? A primeira coisa é eu trazer essa solução para dentro de mim, para agir dentro de mim, retirando tudo aquilo que não vai me fazer bem. Se eu tenho raiva, eu preciso encontrar uma solução para limpar essa raiva, para eliminar essa raiva de dentro de mim. Porque a raiva não vai resolver aquilo que já aconteceu. Não vai me trazer paz de espírito. A raiva, ela só vai me trazer mais sofrimento. Ela vai manter aquela situação que já aconteceu, que já é parte do passado, ela vai manter aquela situação viva dentro de mim. Porque a raiva vai fazer com que eu me lembre todos os dias o que aconteceu. E sentir raiva não vai mudar a outra pessoa, não vai transformar a outra pessoa. A gente está falando aqui de energia. Se eu estou emanando uma energia de raiva para uma pessoa, a tendência é que essa pessoa ela continue de alguma forma naquele sistema mental que ela tem. Às vezes ela vai continuar ferindo outras pessoas. Então, eu preciso aqui aceitar que esta pessoa, ela naquele nível de consciência dela, ela fez aquilo e é sobre ela. Eu preciso olhar para mim, para o meu estado de consciência e fazer o meu trabalho interno. Então, eu não posso mudar essa pessoa, mas eu posso mudar a minha percepção sobre aquilo que eu sinto sobre aquela pessoa, sobre aquele acontecimento. E isso também é um processo de discernimento dentro do processo de expansão de consciência. O quanto eu me torno uma pessoa melhor dentro de mim, em paz dentro de mim, quando eu compreendo que eu preciso liberar essa raiva, esse rancor, esse ódio que eu tenho por aquela pessoa. Então, a palavra-chave aqui, diante daqueles que nos ferem, é a gente perdoar e deixar ir com compaixão. Essa é a palavra-chave. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. É desafiador. E muitas vezes, até esse processo de perdoar e deixar ir causa um sofrimento. Mas a partir do momento que isso de verdade você realmente perdoou, você realmente deixou ir com esse sentimento de compaixão, compreendendo que a pessoa tem o processo dela e você vai cuidar do seu processo e vai deixar que a pessoa cuide do processo dela, para chegar em tudo isso, às vezes causa um sofrimento interno, mas é necessário. E quando você chega nesse lugar de perdoou, deixou ir e sentiu compaixão pelo outro, você expandiu a tua consciência, você evoluiu, você se aproximou mais da sua natureza espiritual, da sua natureza de essência. Então, o que seria esse tal de amor incondicional? Eu coloquei aqui um resumo. É claro que tem várias formas de explicar o amor incondicional. O que eu coloquei aqui é: o amor incondicional é um estado de ser. Ele é natural. Imagina que a fonte criadora, ela é amor incondicional. Então, nós, imagem e semelhança dessa fonte criadora, também somos amor incondicional. Então, é um estado de ser, não uma obrigação de aceitar tudo o que acontece. Ele nasce da compreensão de que cada ser humano está em um nível diferente de consciência e aprendizado.
Por isso que a gente precisa perdoar e deixar ir. Por quê? Porque cada um está no seu processo. Amar incondicionalmente não significa permitir que nos machuquem ou não impor limites. Significa agir sem ódio, sem ressentimento e reconhecer que mesmo aqueles que nos desafiam podem estar presos em suas próprias ignorância e dor. Então, aquele que fere, ele também foi ferido e ele também sente dor interna. Ele não está em seu estado de amor incondicional. É por isso que ele fere. E aqui, o que eu preciso aceitar? Eu preciso aceitar o que aconteceu. E a partir daí, eu preciso cuidar, criar ações para que isso não volte a acontecer mais. É diferente de você aceitar que alguém te machucou no passado e você continua permitindo que as pessoas te machuquem dia após dia. Aí já é ignorância. Você está na ignorância permitindo que os outros te machuquem. Então é assim, me machucou, fui lá, perdoei e deixei ir. A partir de hoje, eu abro o olho, fico esperta e não permito que ninguém chegue até mim para me machucar novamente. Percebe a diferença? Então, eu olho para essa questão do amor incondicional, sabendo que é o meu estado de ser. Mas como eu ainda não estou com a minha consciência expandida neste nível do amor incondicional, eu estou ferindo outras pessoas muitas vezes e também estou sendo ferida muitas vezes por outras pessoas que também não estão vivendo o seu estado de ser. Mas o estado de ser de amor incondicional, ele existe na essência, na natureza de todos. Da melhor pessoa que existe nesse planeta até da pior pessoa que existe neste planeta. Na natureza do ser está lá essa essência de amor incondicional. E aí, mudando aqui o questionamento da Annelise, ela questionou também sobre a ressonância Schumann. Se tenho sintomas devido à ressonância Schumann, significa que não estou evoluindo? Não necessariamente. E por quê? Porque os sintomas não são um sinal de falha, mas sim de ajuste energético. Então, a ressonância Schumann são frequências. Eu vou deixar no final aqui do vídeo o link para você assistir o vídeo que eu fiz aqui sobre a ressonância Schumann. Então, nós estamos passando por ajustes energéticos. Então, é justamente porque nós estamos em uma frequência diferente da ressonância Schumann é que a gente sente esses sintomas. Se a gente ajusta essa frequência, né, estamos lá numa frequência muito baixa, a gente precisa elevar a frequência. Elevou a frequência, esses sintomas negativos, eles deixam de existir. Então, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, elas estão passando por ajustes energéticos. E aí também, cada pessoa, de acordo com o seu entendimento do que está acontecendo agora, ela vai buscar soluções para que ela se harmonize nessa frequência, nessa nova frequência energética. Então, eu coloquei aqui alguns sintomas: cansaço, insônia, oscilações emocionais, sensibilidade. São processos, podem ser processos naturais dessa adaptação com a ressonância Schumann, com a nova frequência da Terra. A evolução de consciência não é linear, ou seja, está todo mundo evoluindo, mas cada um está em um nível de evolução. Então, até esses sintomas aqui, eles vão ser percebidos de forma diferente em cada pessoa. Aqui, qual que é o ponto? É se perguntar todos os dias, como que eu estou me sentindo hoje? Se tem alguma coisa incomodando dentro de mim, algum sentimento, alguma emoção, eu preciso investigar essa emoção, eu preciso investigar esse sentimento e transmutar isso. Por exemplo, eu estou sentindo uma raiva, acordei com uma sensação de raiva, ou
Acordei com eu tive insônia. Eu preciso investigar essa insônia. Ah, eu tive insônia por quê? De repente eu tive insônia porque eu tenho uma conta para pagar e eu não tive e não tenho dinheiro. Tenho uma conta para pagar e não tenho dinheiro. E aí eu tive insônia, mas o motivo da insônia é a conta que eu tenho para pagar, mas eu não tenho dinheiro. Esse é o motivo da insônia. E aí essa insônia não tem nada a ver com a ressonância Schumann. Você não tem questão nenhuma. Tá tudo certinho na sua vida e você está tendo insônia, aí você precisa investigar durante o período que você está com insônia, o que está rolando dentro da sua cabeça. Qual que é a conversa que está acontecendo dentro da sua cabeça. Então, essa investigação é individual. É claro que aqui não dá para dizer que toda insônia é por conta da ressonância Schumann. Não, são sintomas que pode vir, só que aí cada um vai investigar a sua insônia. Aqui também é discernimento. Para tudo eu preciso ter discernimento, eu preciso olhar e ver se aquilo que está acontecendo comigo, ele tem razões e quais são as razões. Não encontrei razão absolutamente nenhuma. Então pode ser a tua frequência que está muito diferente da frequência da ressonância Schumann. Só que é só a tua investigação que vai chegar nessa resposta. E para isso você precisa se autoconhecer. Então é conhecer a si mesmo de dentro para fora, para entender os movimentos que acontecem dentro de você. Isso também é um processo da expansão de consciência, da jornada da expansão de consciência. Então, percebe que tudo vai se conectando. E aí, um outro questionamento que a Annelise trouxe é: e as pessoas que não têm consciência disso? Ou seja, as pessoas que assim, não está acontecendo nada, elas olham assim, tá, oh, meu Deus do céu, elas não entendem, elas não percebem, elas nem sequer questionam o que está acontecendo. Então, elas não sabem de ressonância Schumann, de expansão de consciência, de transição planetária, elas não sabem de nada disso. Como que fica essas pessoas? Porque elas são pessoas boas. Ela até deu o exemplo das pessoas que são da igreja, que teoricamente as pessoas que são da igreja são pessoas boas. E aí, o que eu coloquei aqui? O que eu trouxe aqui para a gente refletir? A expansão de consciência não se mede pelo quanto uma pessoa sabe sobre esses temas, mas pelo que ela manifesta na sua vida. O que significa isso? A pessoa ela pode não ter conhecimento nenhum e ela é uma pessoa pura de coração. É uma pessoa que está ali conectada com o momento presente, com a natureza. Essa pessoa, ela já tem a consciência expandida. Ela já é uma pessoa evoluída, porque ela vive na tua essência de ser. Então, essa pessoa, ela já tem um nível de consciência muito mais amplo do que um diretor de uma grande empresa que está ferrado na vida com um monte de problemas emocionais. O cara tem todo o conhecimento do mundo, técnico e teórico, filosófico até, pode ser, só que ele está ferrado na vida. Então, essa pessoa que não sabe nada, que não sabe do que está acontecendo, mas as atitudes dela, os comportamentos dela, as ações dela, já levaram ela para esse nível de consciência evoluído. Ela já tem uma consciência expandida. E ela tem lá a sua sabedoria necessária para manter essa vida sobre esse equilíbrio interno. Então, muito provavelmente, essa pessoa, ela está em perfeito alinhamento com o amor e a luz divina. Ela não tem o conhecimento intelectual, mas ela tem o conhecimento da experiência dela de vida. Então, imagina que sentar do lado dessa pessoa e conversar com essa pessoa com certeza, ela vai nos trazer
muitos conhecimentos que vai nos ajudar a também chegar nesse estado de consciência que ela já tem, mesmo ela não tendo conhecimento intelectual nenhum. Então, o que significa? Que o despertar não acontece apenas através do estudo, mas principalmente pelas ações e pela intenção do coração. E como então a gente fazer a nossa jornada de expansão de consciência sem se prender nessas injustiças que a gente enxerga no mundo? Eu coloquei uma frase aqui que ela é bem pequena, mas que ela é muito poderosa, que é: onde focar nossa energia? Onde focar nossa energia? Será que a gente deve focar a nossa energia no caos, na crise do mundo? Será? Acho que não, né? Então vamos ver. Vamos mudar a percepção. Então aqui, mudar a percepção. O mundo reflete estados de consciências individuais e coletivas. Por que a gente olha para fora e a gente vê um caos, a gente vê crise? Primeiro, porque a gente ainda está conectado a esta crise, a este caos. E aí a gente não entendeu ou não compreendeu ou não aceitou de que os estados de consciência aqui do planeta refletem níveis de percepção de realidades diferentes. Então, tem a consciência individual, que uma é diferente da outra, e tem a consciência coletiva, também criando a realidade. Então, como que a gente lida com isso? A gente deve agir sem ser prisioneiros do julgamento. Então, tem gente que se desanima quando ela olha para o mundo e vê que aparentemente parece que o mundo não tem solução. Então, é aceitar, ou seja, eu deixo o outro lá, o processo dele, e eu vou cuidar do meu processo. Não julgar, ou seja, quando eu deixo o outro lá fazendo a vida dele, seguindo a vida dele, eu não estou julgando, eu simplesmente escolho deixá-lo. E eu vou cuidar do meu processo. E se eu tiver que fazer alguma coisa pelo outro, que eu faça no sentido de melhorar a vida do outro, mas não de prejudicar mais do que já está. Então, é ter essa visão, respeitando que existem vários níveis de consciência, vários níveis de processos de expansão de consciência acontecendo ao mesmo tempo aqui no planeta Terra. E aí também é se perguntar: o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Se eu posso fazer alguma coisa, eu vou e faço. Se eu não posso fazer nada, então eu vou cuidar só do meu processo. Outra pergunta que a gente pode fazer: como que eu posso contribuir sem deixar se consumir por sentimentos de raiva e às vezes até de impotência? Como que eu posso contribuir? Gente, nesse momento da Terra, existem várias formas de contribuir. Eu encontrei, através dos vídeos aqui no YouTube, uma forma de contribuir. Ao mesmo tempo que eu estou contribuindo com uma informação aqui, eu também estou contribuindo com a minha própria evolução. Então, foi dessa forma que eu encontrei de contribuir, de ajudar a humanidade e a mim mesma no processo de expansão de consciência. Por que é importante a gente pensar em termos de contribuição, em termos de encontrar soluções? Porque a energia flui para onde colocamos a nossa intenção. O que significa isso? Se ficamos obcecados com as injustiças do mundo, nossa energia se desgasta, a nossa vibração cai, e aí a gente cai num ciclo de negatividade. Aí sim a gente começa a ver um mundo caótico. Quanto mais negativo for o nosso estado interno, mais caos a gente vê do lado externo, mais crise a gente vê do lado externo. Muito do mundo lá fora, do que a gente vê lá fora, é reflexo do que existe dentro de nós. Então aqui é importante, aonde eu estou
focando a minha atenção. Então aqui, em vez da gente focar no lado negativo, a gente precisa ser exemplos. Então é fazer a nossa parte. Se eu quero uma nova consciência, eu preciso buscar essa nova consciência primeiro em mim. Então isso significa agir com o propósito, sem nos contaminar pelo desespero ou pelo medo. Qual é o propósito aqui? Elevar a nossa consciência para viver em um estado de paz de espírito, em um estado de conexão com algo maior dentro de nós, acreditando que é dentro de nós que existe tudo aquilo que a gente precisa para viver uma vida plena, para viver uma vida com felicidade. Então não vai ser mais o ego que vai te dar direcionamento. Não, vai ser a essência de Deus em você que vai te dar o direcionamento. Centelha divina, eu superior, Espírito Santo, não importa o nome, mas o divino em você, uma vez que você faz esse processo, ele vai te direcionar em tudo na sua vida. E aí você, já nessa conexão, nesse estado de consciência conectado, você já não vai mais ver este mundo cheio de caos, este mundo cheio de crise. E um entendimento que também nos ajuda a focar no nosso processo individual é que você não pode controlar o mundo externo, ou seja, você não pode controlar a outra pessoa, as ações da outra pessoa, mas você pode controlar como você responde ao mundo e como você responde a outra pessoa. Sua maior contribuição é a sua própria vibração. Se a nossa contribuição para um mundo melhor é a nossa própria vibração, a gente precisa se perguntar também qual é a vibração que uma pessoa de consciência expandida vibra. E aí a gente precisa perguntar: eu tenho essa vibração em mim agora? Ah, eu não tenho. Então eu vou buscar desenvolver essa vibração dentro de mim. E essa vibração a gente desenvolve através de mudança de pensamento, mudança de hábito, mudança de comportamento e mudança de ações. Então a gente vai fazer um trabalho interno o tempo todo. Voltando aqui o comentário inicial que deu vida a esse vídeo, é claro que aqui dá para a gente trazer informações de diversos pontos de vista. O que eu trouxe aqui foram respostas de acordo com aquilo que eu sei falar, de acordo com aquilo que eu acredito que seja a resposta mais adequada para essas perguntas. Se você tem também, assim como a Annelise, dúvidas que você queira deixar em forma de pergunta, deixa nos comentários, que aí a gente vai fazendo mais vídeos. Isso também acaba gerando uma discussão legal e saudável que vai nos ajudando, porque vai nos trazendo mais reflexões sobre as coisas, sobre a nossa própria forma de ver a vida. E isso é muito importante. Eu, por exemplo, eu vivo numa cidade que chama Dahab, no Egito. É uma cidadezinha pequena, formada por beduínos. Beduínos é um povo, uma tribo de pessoas que eles são especialistas em montanhas. Então, são pessoas que viveram muito tempo na montanha e são mais rudes, têm a sua cultura bem fechada, bem restrita, e eu tô aqui vivendo com esse povo. Totalmente diferente da forma como eu fui criada. O que eles acreditam é totalmente diferente do que eu acredito. A forma deles viverem é totalmente diferente da forma que eu vivo. E eu vejo nessa diferença toda uma oportunidade gigante para que eu cresça, para que eu aceite também o outro como ele é, para que eu também aprenda olhando para as diferenças, porque nem tudo, quando eu digo é diferente, eu não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que é diferente. Então, eu vejo que tudo são oportunidades. No caos
existem muitas oportunidades de crescimento. Na crise, existem muitas oportunidades de crescimento. Eu acredito muito nisso. Então, que você também olhe para a tua volta e aonde você enxerga caos, primeiro você olha para dentro e fala, tá, eu vejo esse caos, mas o que que isso diz sobre mim? Porque tudo diz alguma coisa sobre a gente. Então a gente analisa, olha para dentro, enxerga o movimento interno, tem algo para trabalhar internamente para que essa coisa ruim lá fora diminua, se torne menos ruim, a gente trabalha. Então tudo é aprendizado. Tudo que acontece, de alguma forma, tem um propósito e esse propósito sempre vai nos levar para um aprendizado e esse aprendizado sempre vai nos levar para um crescimento. Então, a expansão de consciência, a gente vai passando por diversas experiências da vida que a gente não pode olhar para as experiências como vitimismo, como um problema, como uma coisa ruim, mas a gente deve olhar sempre como algo que está acontecendo ou que já aconteceu por um propósito, ou seja, houve uma causa, então o que a gente vê acontecendo é efeito de uma causa. A gente precisa olhar para isso, causa e efeito, como processos. Tiro o julgamento e são processos. Como que eu vou lidar com esse processo? O que eu posso aprender com esse processo? Como eu posso evoluir com esse processo? Como eu posso, através desse processo, ajudar outra pessoa? E por aí vai. Eu acho o processo de expansão de consciência incrível. Eu acho a vida incrível. Então, tudo isso que acontece é incrível. E eu espero realmente ter contribuído aqui com essas respostas. Deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta também para que a gente traga aqui mais conteúdo. Deixa o seu like, se inscreva no canal e gratidão a Annelice Ferreira pela sua contribuição. Beijos e eu vejo vocês no próximo vídeo.